bênção. Deus sabe tudo o que faz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não tem nada que foge ao controle de Deus. Até os fios do cabelo da nossa cabeça, né, estão contados, e não tem nenhum fio que cai sem que Deus saiba. A Bíblia fala que nenhum pardal, nenhum passarinho morre sem que Deus perceba. Nada foge ao controle dele. De sorte que quando nós nos encomendamos a Deus, na verdade, o que nós estamos fazendo é que nós passamos agora a usufruir daquilo que já é o controle de Deus. Nós passamos a nos beneficiar, agora reconciliados com Deus, daquilo, né, que Deus tem, né, para as nossas vidas. E nós estamos fazendo a exposição, né, da palavra de Deus, porque não tem outra conversa para se ter na casa de Deus, senão, muito obrigado, meu irmão, senão a palavra de Deus. Porque nós só conhecemos Deus porque Deus se revelou. Não foi alguém que tateando, de repente percebeu, entendeu, compreendeu. Não, os cientistas eles até tentam fazer essas coisas e conseguem grandes avanços, mas eles não conseguem responder as perguntas mais básicas, mais íntimas que nós temos. E tudo aquilo que nós fazemos pelas nossas próprias mãos é extremamente limitado. Mas para Deus não há impossíveis. Então, quando nós nos aquietamos, né, para ouvir a palavra de Deus, é a oportunidade que nós temos de sair do labirinto que é a nossa vida. Se alguém sai da palavra de Deus, volta para o labirinto, fica sem saber como é que sai dali. Mas é na palavra de Deus que a luz de Deus brilha, ilumina o nosso caminho. É pela Escritura que Deus revelou, é a Escritura que mostra claramente quem nós somos, e ela é a regra, né, da nossa vida, para nós crermos, para nós vivermos. A Escritura é o piso, onde a gente pode, assim, colocar os nossos pés com segurança, sabendo que a partir daí nós estamos no caminho que conduz até Deus. Nós estamos fazendo a exposição do livro de Tiago, fizemos no primeiro capítulo no domingo próximo passado, e os irmãos que perderam podem estar vendo, né, no canal. Então, essa semana deve ser disponibilizado a gravação, né, do domingo passado, que deu uma repercussão. Algumas pessoas comentaram bastante, né, sobre a pertinência, né, aquilo que o texto, né, informa, a segurança que dá, a consistência que dá para as nossas vidas. E hoje nós vamos ler, né, o Tiago, capítulo 2. Tiago, ele era meio irmão de Jesus. Ele era filho de José e Maria. Por que meu irmão? Porque Jesus era filho de Maria e filho de Deus. Então, José foi o pai adotivo, mas não o pai natural de Jesus, porque o pai de Jesus é o próprio Deus, e nasceu o que? Do ventre de Maria. Posteriormente, o que a palavra de Deus fala, né, tem vários versículos que os irmãos e as irmãs de Jesus, então Tiago é um, Judas Tadeu escreveu o penúltimo livro, é outro, né? Então é assim que nós aprendemos. Então alguém que conviveu, conheceu Jesus naturalmente, e posteriormente à ressurreição de Jesus, ele teve a sua conversão. Por isso que Jesus fala que a família dele, não é que eles estão lá de fora. Uma vez ele estava reunido, conversando, falou, sua mãe e seus irmãos estão aí. Ele falou, minha mãe e meus irmãos estão aqui. Porque na verdade, a família da fé é que vai ser a família eterna. E todos da nossa família, que pertencem a essa família da fé, porque a fé é a maneira que nós temos de agradar a Deus, não tem outra maneira. Sem a fé nós estamos perdidos nos nossos delitos e pecados. Então pela graça nós somos salvos, mas é mediante a fé. Não tem jeito de uma pessoa, ela vir à vida, né, uma pessoa que está morta, se o Espírito não entrar dentro dela. Então quando a pessoa se converte é quando Deus a toca, quando ela renasce, quando ela revive, quando ela ressuscita para
para a eternidade, né, para a vida da fé. E a partir daí nós podemos aumentar a fé como? Ouvindo a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e ouvir de quê? Da palavra de Deus. Então não é dos sentimentos, dos pensamentos, das filosofias, por mais bem intencionado que a pessoa esteja, é pela palavra de Deus. Capítulo 2, meus irmãos, vocês não podem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, e ao mesmo tempo tratar as pessoas com parcialidade. Porque se entrar na sinagoga de vocês, um homem com anéis de ouro no dedo, vestindo roupa luxuosa, e entrar também um pobre muito mal vestido, e vocês derem um tratamento especial ao que está vestido com roupa luxuosa, dizendo: você, sente-se aqui no lugar de honra, e disserem ao pobre: você, fique em pé, ou sente-se ali abaixo do estrado dos meus pés, será que vocês não estarão fazendo distinção entre vocês mesmos e julgando as pessoas com critérios errados? Escutem, meus amados irmãos, por acaso Deus não escolheu os que são para o mundo pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam? No entanto, vocês desprezam os pobres. Por acaso não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles que os arrastam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que foi invocado sobre vocês? Se vocês de fato observam a lei do reino, conforme está na Escritura, ame o seu próximo como a ti mesmo, fazem bem. Se, no entanto, vocês tratam as pessoas com parcialidade, cometem pecado, sendo condenados pela lei como transgressores. Pois quem guarda toda a lei, mas tropeça num só ponto, se torna culpado de todos. Porque aquele que disse: não cometa adultério, e também ordenou: não mate. Ora, se você não comete adultério, porém mata, acaba sendo transgressor da lei. Assim falem e vivam com as pessoas que serão julgadas pela lei da liberdade, porque o juízo é sem misericórdia sobre quem não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Nós vamos ler depois, mas do 14, até o 26, mas por enquanto nós vamos fazer essa exposição. O Tiago é um livro muito prático, ele é chamado de o Provérbios do Novo Testamento, porque ele trata de situações cotidianas de uma maneira muito simples. Então ele tem a teologia, mas uma teologia extremamente prática. E ele está falando uma coisa que muito objetiva. A gente sabe que no mundo não existe imparcialidade. Que as pessoas, elas sempre puxam o quê? A brasa para a sua sardinha. Quando nós vamos tratar uma pessoa, às vezes que fez alguma coisa contra a gente, a primeira pergunta que a gente tem na cabeça é: eu gosto dele ou não? Porque se eu gostar, vai ser de um jeito, se eu não gostar, vai ser do outro jeito. E a partir daí, a coisa vai pela frente. Então ele está falando aqui que o trato que nós devemos ter com o próximo tem que ser da mesma maneira que Deus nos trata, de maneira imparcial. Deus não faz distinção de pessoas. Nós devemos tratar o nosso próximo pela dignidade que ele tem, porque o nosso próximo, a pessoa que está diante de nós, ela foi feita à imagem e semelhança do próprio Deus, ou seja, ela é digna. Deus criou ela com uma dignidade de representar o próprio Deus. Às vezes ela não está sabendo disso, e por isso ela vive de maneira desordenada. Mas não é porque ela não está sabendo disso, porque ela vive de maneira desordenada, que nós temos o direito de menosprezar quem quer que seja.
Se a gente, pela aparência, pela ostentação de alguém, a gente tratar essa pessoa melhor do que uma pessoa que está ali com a sua roupa, seus trapos, se a gente menosprezar o pobre, na verdade, nós estamos menosprezando quem? O próprio Deus. É exatamente isso que Jesus falou, que vai ser o grande julgamento, que é no dia que Ele voltar aqui. Direi àqueles que estão à minha direita: vinde benditos do meu Pai, entrai na posse do reino, no descanso eterno, porque eu tive fome e você me deu de comer, eu tive sede e você me deu de beber, eu estive nu e você me vestiu, eu estive preso e você foi lá me ver, eu tive doente e você foi me visitar. E as pessoas falam assim: puxa, Jesus, mas tipo assim, nós nunca vimos o Senhor. Ele falou assim: toda vez que você fez isso por algum desses pequeninos, foi a mim que você fez. Ou seja, quer servir Jesus? A gente serve Jesus no próximo, acudindo que os necessitados. Às vezes a pessoa pode perguntar assim: mas por que tem tanto necessitado? É que a gente acha que esse mundo aqui ele é um paraíso, e não é um paraíso. Nós somos tirados do paraíso. Esse mundo aqui, ele é um mundo condenado, e ele é condenado a um mundo amaldiçoado. E é amaldiçoado por quê? Porque lá no paraíso, nós, homens, ao invés de ouvirmos a voz de Deus, nós ouvimos outra voz, e por conta disso, o mundo foi, a terra foi amaldiçoada. Por isso que tem pragas, por isso que você vê que tudo que você tenta fazer de bom vai ter o quê? Oposição, pode ter certeza. Casamento, teve um casamento lindo e maravilhoso, é questão de pouco tempo para começar a aparecer ali, ó, rusgas, dificuldades, de sorte que, se nós não ouvirmos a palavra de Deus para tratarmos, para tirarmos, para cuidarmos do nosso relacionamento conjugal, igual um horticultor cuida da sua horta, o que ele faz? Ele vai lá e fica tirando o quê? As plantas que ele não plantou, mas que nascem, o vento traz. A gente vai ter confusão na nossa vida. Você pode ver, eu já fui no ponto que é uma das coisas extremamente complexas e complicadas, a coisa mais linda e maravilhosa, aquilo que está com muito ganho, aquilo que é o modelo do relacionamento do Senhor Jesus Cristo com a sua igreja, que é o casamento, é um lugar que o nosso inimigo, porque quando fala que as coisas são assim, elas não são assim de graça, é que tem um ser asqueroso, uma serpente antiga, com uma palavra sedutora, que lá no Apocalipse se apresenta como o grande dragão vermelho, Satanás, o diabo, que anda ao redor, buscando quem possa devorar. Desde que o Senhor Jesus Cristo pôs os pés aqui nessa terra, nós vimos claramente uma mudança da maneira como esse ser age. No Antigo Testamento nós vemos que ele agia na argumentação, na conversa, ele fazia grandes impérios, o império egípcio, o babilônico, o assírio, o medo-persa, o grego, macedônio. Mas desde que Jesus pôs o pé na terra, pode ler a Bíblia, você vê claramente isso, ele perdeu a calma, ele se tornou um ser completamente furioso. Você pode ver que Jesus, você abre o Evangelho de Mateus, tem mais demônio no Evangelho de Mateus, em 5 capítulos, do que no Antigo Testamento inteirinho, você não vê. É demônio de cá, demônio de lá, pessoa possessa, pessoa caindo.
E esse ser, hoje, esse mundo só não está numa confusão maior, porque esse ser está limitado. Ele não pode mais nos acusar, como ele fazia até Jesus chegar no céu, e ele não pode mais seduzir as nações, porque o Evangelho do Senhor Jesus está sendo pregado. O Evangelho é a verdade que liberta as pessoas. Mas ele anda de redor, como se fosse um animal, uma fera acorrentada. Uma fera acorrentada, um cachorro bravo acorrentado, no limite da sua corrente. Se você entrar lá dentro, você está em maus lençóis. Agora, se você fica o quê? Num lugar seguro, aí ele não pode o quê? Te pegar. Por isso que a palavra de Deus fala: não dê lugar ao diabo. Posso ouvir um amém, irmãos? Quando a gente faz distinção de pessoas, é exatamente isso que nós estamos fazendo, porque nós não estamos, como é que você pode ter uma fé ao Senhor da glória, e ao mesmo tempo agir de uma maneira como Deus abomina, tratando as pessoas de maneira desrespeitosa, preferindo uns e desprezando outros? O nosso Deus é um Deus que não faz acepção de pessoas, e se nós cremos e nos ajustamos, é da mesma maneira que nós devemos nos portar. Posso ouvir um amém, irmãos? Porque quem faz isso, como diz a palavra de Deus aqui, ele até fala assim: então você prefere ali, você fica dando moral ali para o rico. Normalmente não são os ricos que te oprimem, não são eles que se acham cheios dos direitos, que te arrastam, qualquer coisa está processando. Então, além de não agir contra Deus, mostra o que é a nossa falta de inteligência. E aí ele termina falando assim, olha, a lei do reino é assim: ame o seu próximo como a si mesmo. Se você faz isso, você faz bem. Agora, se você trata as pessoas com parcialidade, você comete pecado, sendo condenados pela lei como transgressores. E aí ele fala uma coisa que a gente precisa entender, que ele está falando aqui. Por quê? A pessoa que tropeça, guarda toda a lei, mas tropeça num ponto da lei, ela é culpada de todos, porque tem gente que acha que lei é como se fosse prova. A média é 7, são 10 mandamentos, obedeço os 7, quebro 3, já passei. Não é assim, não. Aqui é uma questão de identidade. Ou somos imagem e semelhança de Deus, e Deus habita em nós, aí nós estamos resolvidos. Ou então, nós somos fake. Nós somos imagem e semelhança de Deus, mas nos recusamos a representar Deus. Nós agimos segundo os nossos pensamentos, segundo as intenções do nosso coração, e por isso Deus não habita em nós. E se Deus não habita em nós, nós não temos nada com Ele, ou seja, somos culpados. É isso que está sendo dito. Então, se a pessoa fica, não, eu gostei desse mandamento, já daquele eu não gostei, então eu vou fazer isso, não é? Não, tem umas coisas na Bíblia que eu não gosto, eu nem leio, eu só vou ler aquilo que eu gosto. Irmãos, deixa eu falar uma coisa. A Bíblia foi escrita para que a vontade de Deus, o quê? Entrasse na gente. Agora tem gente que pega a Bíblia e enfia a vontade dela dentro da Bíblia, para fazer a Bíblia falar o que ela quer que seja dito. Tem gente que pega ali, eu tenho uma ideia na cabeça, né? Eu tenho uma ideia na cabeça. Só que se eu falar, ninguém vai me escutar. Então eu vou pegar o quê? O que o pessoal escuta, a Bíblia escuta. Aí pega lá um versículo, aí a pessoa fala, e você acha? Fala, porque está escrito, aí você fala o versículo. Sabe quem que fez isso? Satanás. Quando Jesus estava lá no pináculo do templo,
Ele falou assim: pula daqui, porque está escrito, aos anjos dará ordem a seu respeito, para que você não tropece em nenhuma pedra. Olha só, pegou uma Bíblia, pegou um versículo da Bíblia, lá do Salmo 90, do Salmo 91, e deu para Jesus. E o que Jesus fez? Pegou o versículo, colocou lá no Salmo 91, aí pegou a Bíblia inteira e chegou para ele: não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, não é pegando um versículo não é a palavra de Deus. Isso funciona igual um menino que escuta o pai falando, de repente ele pega uma frase do pai. Quando o pai fala: eu vou te dar uma bicicleta, esquece o resto tudo, agora fala: o senhor falou, o senhor vai me dar uma bicicleta, cadê ela? Porque o senhor não tem palavra. Você está entendendo, compreendendo isso? E muitas vezes é exatamente isso que a gente quer fazer, o quê? Com o próprio Deus, pegando versículos aqui e fala: olha, está escrito, tem que acontecer. E foi: muito bem, mãe. Você quer saber o que está escrito? Então vamos falar do que está escrito. Mas a gente não quer escutar. Então note que aqui fala, não é média. Quem quer fazer isso é culpado, é de tudo, porque é culpado de manipulação, e quem é manipulador é o próprio Satanás. Ele ficou lá com aquele trelelê dele, lá no Éden, falando o seguinte: ó, então, falando para a mulher, chegou para a mulher e falou assim: então, Deus falou que vocês não podem comer de nada, né? Vocês não podem comer dessas árvores. Não, nós podemos comer de tudo, só essa daqui que nós não podemos comer. E em vez de, não sabe nem para que estava conversando, né? E nem tocar, pronto, já era. Deus não tinha falado nada sobre tocar. Então a gente tem que ser cirúrgico, a gente tem que ser exato. Antigamente tinha uma rede de televisão que no final do ano falava assim: invente, tente, faça algo diferente. Aqui a gente aprende: não invente, não tente, não faça nada diferente. Deus sabe das coisas. Se Ele falou, é no que Ele falou que nós estamos o quê? Seguro. Posso ouvir um amém, meu irmão? Isso é segurança para você, meu querido irmão, para sua esposa, para os seus filhos, para os seus amigos. A maior força que existe na terra é o Evangelho do Senhor Jesus. Porque esse Evangelho pregado, quando as pessoas recebem esse Evangelho, a vida dela é transformada, ela é salva. Continua na exposição aqui dizendo assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa, necessitando de alimento, e um de vocês disser: vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: você tem fé, eu tenho obra. Está vendo a tentativa de separar as coisas? Nós temos tudo. Você é o cara da fé, eu sou da obra. E junto, nós temos tudo. Não é isso que ele está falando. O que ele está ensinando aqui é que a fé de uma pessoa é vista pelo que ela faz, e o resto é conversa fiada. Se a pessoa fala que tem fé, mas as ações dela não estão coerentes com a fé que ela diz ter, isso é nada. E ele faz uma comparação com um funeral. Da mesma forma como um corpo sem espírito está morto, assim a fé sem obras é morta. Ou seja, ele comparou a fé com
A fé é comparada com o quê? Corpo. E as obras? Com o Espírito. Olha que parece que era para ser, na cabeça da gente, pelo menos na minha cabeça, era para ser o contrário, porque fé, parece que a gente não vê a fé, né? Então devia ser o Espírito. Mas fala que não. Que a fé é o corpo. E o Espírito é as obras. Olha como é que ele faz uma mudança. Isso aí vale tempo, às vezes, pensar e aprofundar mais nisso. Então, a pessoa que tem fé, e você vê, e ela fala, tal, mas o rastro que ela deixa não é coerente com essa fé que ela diz ter, essa pessoa, ela está morta. Essa pessoa, ela não sabe o que ela está fazendo. Ela pode estar viva para o mundo, mas para Deus, ela está completamente morta. O único motivo, meus irmãos, que nós estamos ainda aqui nessa terra, como eu disse, que tem um prazo de validade, e que tudo indica que está vencendo, é exatamente para nós o que? Materializarmos essa fé, para que as pessoas sejam o que? Atendidas, que elas possam ouvir o que? O Evangelho de Deus. Né? Aqui quando fala assim, olha, está falando de novo aqui de pessoas em dificuldade. Né? Por que tem tanta dificuldade no mundo? É só nós lermos a palavra de Deus. Se você abrir a Bíblia lá em Apocalipse, no capítulo 6, lá é um dos lugares onde, em poucas palavras, se conta tudo a respeito do que está acontecendo. O que é o capítulo 6? É quando o capítulo 5, Jesus está lá no céu, no centro do universo, lá na sala do trono, e ele pega da mão do próprio Deus, né, o livro selado, e ele abre os 7 selos. O primeiro selo, eu vou falar isso muitas vezes, que eu queria demais que tivesse no seu coração, que você comece a entender muita coisa. Na hora que ele abre o primeiro selo, pode colocar lá, Raquel, Apocalipse capítulo 6. Quando ele abre o primeiro selo, aí vem um cavalo branco, que saiu vencendo e para vencer. Que cavalo branco é esse? É o Evangelho do Senhor Jesus. Saiu vencendo e para vencer. Essa é a maior força que existe hoje na face da terra. É somente por conta dessa força que esse mundo ainda existe. Então o cavalo branco saiu o quê? Vencendo e para vencer. Tem uma coroa, um arco, né? E aí depois abriu o segundo selo. E quando vem o segundo selo, o que é que está ali no segundo selo? Falta de paz. Por que não tem paz na terra? Por conta desse segundo o quê? Selo aberto. Ao seu cavaleiro foi dado poder para tirar a paz da terra e fazer com que os homens matassem uns aos outros. Ou seja, a animosidade que tem, quando o Evangelho do Senhor Jesus está sendo pregado, ainda assim existe essa instabilidade. O mundo não se entende, as nações não se entendem, as pessoas não se entendem, o Evangelho está sendo pregado. E aí depois vem o quê? O terceiro selo, que vai falar da caristia. A economia sempre é algo que se persegue, mas nunca tem o quê? Suprimento para todas as pessoas. Ou seja, sempre tem pobre e sempre tem rico. E o texto que nós estamos lendo fala da responsabilidade daqueles que têm recursos de assistir àqueles que não têm recursos. Aqueles que creem no Evangelho, aqueles que são alcançados pelo primeiro selo, que é a pregação do Evangelho, a responsabilidade que eles têm o quê? De assistência, de suprimento. Por isso Jesus fala para os seus discípulos: dai vocês mesmos de comer a eles. Eles estão com fome. Os discípulos estão: Senhor, despede esse povo, deixa eles ir embora. Jesus fala assim: não, dai vocês de comer para ele. Ele falou: Jesus, mas o que nós temos? Nós temos poucos pães, poucos peixes. E Jesus fala assim: põe o povo sentado, traz o que vocês têm. E Jesus agradece, e quando ele agradece, Deus multiplica, e as pessoas são assistidas.
quarto selo, enfermidades. É tudo latente. Você já viu o tanto de peste, de praga que vem? Era ebola, era cólera, né? Agora chama, é o nome de uma cerveja aí, coronavírus, não é isso? O pessoal estava satisfeito com a cerveja, o quê? Aí aumentaram lá um vírus, né? Lá num lugar na China, um lugar de pescados, de frutos do mar, de repente o quê? Houve a mutação, porque esse vírus, ele já é antigo, não é de agora não. É algo latente. Você vê que existe uma instabilidade em termos de enfermidade extremamente o quê? Grande. Tem cidades que estão o quê? Isoladas, para tentar conter o que? Essa epidemia. Então você nota, são 4 selos até por aqui, e qual que é o melhor dos selos? O primeiro, o Evangelho de Jesus, que transforma a pessoa, que reconcilia a pessoa com Deus, e o resto, guerra, carestia, enfermidade. E no quinto selo? O quinto selo é muito interessante, porque fala o seguinte: eu vi as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa da palavra do testemunho que deram. Então, pessoas que tiveram vidas retas estão lá no céu, né, debaixo do altar. Aí tem muita gente que gosta de pedir para elas interceder para nós, estamos aqui, já viu? Não é assim? Ah, fulano lá, a gente vai interceder lá, que intercede para a gente, porque a minha mãezinha, minha vozinha, meu vozinho, não sei o que e tal, e às vezes não é só isso, mas às vezes pega o que? Santos do passado, Pedro, São João, o santo da sua preferência, e fala assim, né? Interceda para mim. Eu vou falar qual que é a oração, olha aqui, qual que é a oração que eles estão fazendo lá, presta atenção aqui. Vi as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram, clamaram com voz forte dizendo: até quando, soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Olha só, rapaz, eles estão querendo ver o pau quebrar aqui embaixo, e o pessoal achando o quê? Que eles estão querendo resolver o nosso problema. Até quando? Eles não têm sangue de barata não. Até quando, Senhor, o Senhor tolera essa bagunça que está lá embaixo? Agora você quer ver aonde que está a misericórdia e o socorro do céu? Versículo seguinte: então a cada um deles foi dada uma veste branca, e lhes foi pedido que repousasse por pouco tempo, até que se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como eles tinham sido. Ó. Então Deus, por enquanto, fala assim, não é que não está ouvindo a oração, ó, não é tempo não, toma uma roupa para vocês, quieta, calma, espera mais um pouco. E por que Deus está falando isso? Para que você ouça o Evangelho, para que você pregue o Evangelho, para que o número dos conservos, daqueles que vão crer, seja o quê? Alcançados, para que a gente alcance as pessoas que verdadeiramente vão participar o quê? Da família de Deus. E aí vem o sexto selo. O que é o sexto selo? É o fim do mundo. Pode ver aí. Vi quando o cordeiro quebrou o sexto selo, houve um grande terremoto, o sol tornou negro, como pano de saco feito de crina, a lua ficou toda vermelha como sangue, as estrelas do céu caíram sobre a terra, como a figueira deixa cair os seus figos verdes, quando sacudida por um vento forte. O céu recolheu-se como um pergaminho, quando se enrola. Então todos os montes e as ilhas foram movidas do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo, ou seja, rico e pobre, poderoso e fraco, todos se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem pode subsistir? Ou seja, quem não creu no Evangelho está apavorado.
Agora, quem crê no Evangelho, quem não faz distinção, quem representa Deus, está seguro. Meus irmãos, é muito importante a gente ter esse contexto global das coisas, porque tem muitas pessoas que acham assim: agora que eu estou com Deus, eu não tenho mais problema. Eu quero falar, você está com Deus e você tem uma chegada segura, um destino seguro, mas nós estamos em viagem, nós estamos peregrinos nessa terra. Lembra de como que essa terra tratou o Filho unigênito de Deus. Você vê o tanto que nós estamos beneficiados. Você acha que você e eu somos mais bonitos do que Jesus para sermos tratados diferente? Eu posso ouvir um amém, irmão? Eu sei que não é uma mãe assim muito entusiasta, né? Aquele amém pentecostal, né? Que a igreja glorifica de pé. Eu estou só falando a verdade, irmãos. Isso aqui tudo não é para apavorar ninguém, mas é para trazer sobriedade, para trazer humildade, para trazer clareza de pensamento, porque muitas vezes parece que está tudo voando, parece que vai ser um arrepio que a gente vai sentir, e esse arrepio, puxa, rapaz, você foi na igreja, e o que foi que aconteceu lá? Nossa, eu saí de lá tão aliviado. Eu quero falar para você então que a pregação foi muito ruim, não foi verdadeira, porque não é para a gente sair daqui aliviado, é para a gente sair aqui encorajado, sabe? Sabendo que Deus é por nós, ninguém pode ser contra nós, que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem potestades, nem principados, nada vai poder o quê? Nos separar de Deus. O que quer dizer isso? É que pode ter morte, pode ter fome, pode ter espada, pode ter o que tiver, mas nada vai o quê? Nos separar do amor de Deus revelado. Irmãos, nós estamos em guerra. Não é guerra contra o vizinho, não é guerra contra o chefe, não é as mulheres contra os maridos, nem os maridos contra as mulheres, nem pai contra o filho. A guerra é contra um ser que nós não vemos, e ele tem um trunfo na mão, que é o nosso coração, porque a tentação que ele apronta na nossa vida só tem sucesso por conta dos desejos que existem dentro do nosso coração. Porque se não existisse isso, nosso coração, por isso que é um perigo a pessoa, siga o seu coração. Já viu gente que fala assim? Deus conhece o meu coração, conhece mesmo, vai ver o que ele fala do seu coração aqui. Enganoso e corrupto é o coração humano, mais do que todas as outras coisas. Não, pastor, mas isso é o Antigo Testamento, no Novo, Jesus. É do coração que vem os adultérios, as mentiras, os assassinatos. Ou seja, nós não podemos confiar no nosso coração, nossa confiança tem tal que é nas Escrituras e no novo coração que Deus nos dá, que é favorável, que é o nosso próximo, que faz a gente arregaçar as mangas e lutar o quê? Contra os apetites que militam na nossa carne, para que você possa manter integridade, mesmo no mundo que não é íntegro. As tentações, os convites, as propostas, são muitas. Como é que é os ditados que tem por aí? Eu lembro de uma pessoa, um amigo muito querido, né? Que ele é cheio de contar as vezes piada, né? E ele estava contando, falando assim, um sujeito, quantos irmãos você tem? Ele falou assim, vivo, eu tenho um, o resto tudo trabalha. O que está falando? Que o esperto é o vivo, não é isso? Mas a Bíblia não fala isso. Vivo só tem um, o resto tudo trabalha. E isso o mundo tenta colocar na sua cabeça, de fazer as pessoas trabalhar para você e não você trabalhar para as pessoas. É tão legal quando a gente vê gente que quer fazer diferença no sentido que o contrário do que o mundo faz. A nossa luta, a nossa trajetória é contra o curso
desse mundo. Então, aqui fala, irmãos, a sua obra tem que ser vista, a sua fé tem que ser vista pelas suas obras. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Você já conseguiu chegar o quê? No ponto dos demônios, porque os demônios creem e tremem. Não é isso que está escrito ali? Olha lá. Olha lá, está escrito lá, ó. Você crê que Deus é um só? Beleza, ótimo. Até os demônios creem e tremem. O que os demônios não fazem? Eles não mudam. Eles crê, treme, mas não muda. Então a pessoa que crê, treme, mas não muda, está o quê? Igualzinho. Agora, fé, a pessoa tem que mudar. Era um mentiroso, não só largou a mentira, mas agora ele fala a verdade. Era um infiel, largou a infidelidade e pratica a fidelidade. Uma pessoa que honra com seus compromissos. Era um ladrão, não é mais, largou de roubar e agora está trabalhando para ter para si e para repartir com os outros. Então, o que os demônios não fazem? Essa mudança, eles não passam pela conversão, eles não mudam. Pode ver que eles até iam ter com Jesus e respeitava Jesus, mas não muda o que? A atitude. E aí ele continua. Por acaso não foi pelas obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras, e foi pelas obras que a fé se consumou, ou seja, ele obedeceu a Deus, e se cumpriu as escrituras que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Assim vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. De igual modo, será que não foi também pelas obras que a prostituta Raabe foi justificada, quando acolheu os emissários e os fez partir para outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Então, é uma lição, meus irmãos. O melhor de Deus, nós conhecemos, é o Evangelho de Jesus, e juntamente com o Evangelho, o Espírito Santo de Deus, e a nossa vida então tem de ser uma vida o quê? Uma vida diferente, uma vida produtiva, uma vida frutífera, uma vida rica, uma vida imparcial. Toda vez que nós nos metemos em fazer grupinhos, né? Desprezando um e acolhendo outros, nós não estamos agindo o que? Corretamente. O que o Senhor Jesus falou assim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo que é suave, o meu fardo que é leve. E o que ele mandou a mim e a você fazer, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ah, mas eu não vou pregar para fulano não, porque eu não gosto dele, e vai que esse infeliz converte, e depois ele vai ter dinheiro no céu, não quer que vai... Ah, para que você acha que você é da vida? Que bagunça que é essa? Tá certo? Nós temos de conversar não é sobre a conversão dele não, nós temos de conversar sobre a sua conversão. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Nós não somos responsáveis pela conversão de ninguém, nós somos responsáveis por pregar o evangelho. Quem converter, será salvo. E quem não converter, já está condenado. Ah, será que Deus vai mandar alguém para o inferno? Não, não é que ele vai mandar, é que as pessoas estão indo. O convite do evangelho é para as pessoas saírem o quê? Dessa correnteza, desse abismo que se aproxima, desse dia da ira, e isso cabe a gente o quê? Pregar esse evangelho. Amém? Isso vem das escrituras, não tem jeito de ser por outra coisa senão através de Jesus. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida, e ninguém chega a Deus se não for através dele.
E isso é por graça de Deus, e é por meio da fé, para que só Deus seja glorificado, para que a gente não caia na besteira de querer a glória para a gente. Nós somos somente ferramentas, somos os filhos de Deus, a serviço do próprio Deus, e uma ferramenta tem de servir o quê? O objetivo. Ah, mas então você está falando que nós somos só ferramenta? Somos filhos, mas tem de ser filhos que servem. Já viu filho que não serve? Filho que quer ser servido, não ajuda em nada. Nós devemos ser filhos úteis, amém? Posso ouvir um amém, irmãos? Isso é segurança para você, isso é segurança para a sua casa, que Deus possa nos fazer refletir sobre essas palavras, que nós possamos rever os nossos caminhos, como é que nós estamos tratando os nossos próximos, que nós possamos nos reconciliar com os outros. Isso é tão sério, que Jesus uma vez falou, quando a pessoa for ofertar, e lembrar que existe coisas pendentes, deixe a oferta no altar, e vá reconciliar, e uma vez reconciliando, volta e faça a sua oferta. Tem gente que fala assim, não vou ofertar não, porque eu estou com uma pendência com a pessoa, né? Daqui uns 10 anos, quem sabe lá, eu resolver, aí eu começo a ofertar. Não é assim que está falando não. Olha só o perigo, você deixa a oferta no altar, você não fez oferta e não está com você, ou seja, alguém pode pegar, não vai ficar nem você e nem a oferta foi feita. Então o que ele está falando? Vai correndo, buscai a paz com todos, segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? Esse é o Tiago 2, para a sua edificação e para mim também. Não ser parcial nos relacionamentos, tampouco achar que a fé que não é vista pelas obras tem alguma utilidade. Essa fé, ela está morta, amém?